Meus amados irmãos, estamos de volta aqui. Se você não conseguir pegar agora, né, durante, ao vivo, não há problema nenhum. Você pode depois ver tudo no YouTube. Isso está acontecendo por várias razões. Acredito que uma delas é a batalha espiritual. Então vocês devem, aí desse lado, estar sempre orando, tá certo? E também por causa do congestionamento, porque são milhares de igrejas fazendo live ao mesmo tempo. Mas essa gravação vai estar no YouTube, vocês podem depois olhar na íntegra. Combinado? Então esse é um assunto importante, que vocês precisam ter consciência dele. Nós estamos falando aqui na aula 5 da página 26, dessa apostila, tá certo? Teologia da vida cristã. O assunto é batalha espiritual. Se você quiser mais conhecimento sobre o assunto, sugiro que você leia essa apostila, que é um curso de batalha espiritual equilibrado, sem exagero. Então tá, nós estamos aqui na página 27 falando que, além do diabo, nós também temos o mundo como nosso inimigo. E o texto que nós lemos foi em 1 de João, capítulo 2, que eu vou ler novamente. Versículo 15 em diante, quando João diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, primeira coisa, concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, segundo, e a soberba da vida, terceiro, não procede do Pai, mas do mundo. Verso 17, o mundo passa, porém, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui na apostila, nós estamos na página 27, o item 5.2. O mundo é nosso segundo inimigo. Então nós já conferimos o texto, né? Aí vamos dar continuidade. Vivemos em um mundo contaminado, hostil, que faz oposição aberta a Deus e ao seu povo. Por isso Jesus disse em certa ocasião em Mateus 10:16: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então ele está dizendo, vocês circulam num ambiente hostil, não estou escondendo isso de vocês. Portanto, ajam com prudência. Então, Jesus já havia advertido seus discípulos acerca das aflições que o mundo lhes imporia por causa da opção que eles fizeram pela verdade, pela justiça, pelo compromisso com o Evangelho. Então tenha que colocar no seu coração que o mundo é influenciado diretamente pelo maligno. No comportamento, nos costumes, nos conceitos, na forma de pensar, certo? E ele tenta contaminar a pureza da igreja por meio da infiltração de conceitos e de valores que são antagônicos à fé e à moral. E essa entrada é facilitada por líderes que não são espirituais, líderes carnais. Então, meus amados, muita gente anda atrás de chamados formadores de opinião, que está cheio na mídia, os professores, sabe, aquelas emissoras que chamam aqueles filósofos, e muitos deles são ateus, para ficar discussando sobre assuntos relacionados com problemas da sociedade, mas sempre pelo viés da inteligência humana, da tecnologia, da filosofia, nunca pelo viés da fé, pelo viés de Deus, da palavra de Deus. Então é isso. E o inimigo usa essas pessoas para criar vários pensamentos que muitas vezes são antagônicos à palavra de Deus. Então João inicia o texto falando assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então o mundo é inimigo do verdadeiro crente, porque o espírito do anticristo reina nele, está no mundo, de rebelião contra Deus. Então o mundo não nos reconhece, porque é o domínio de Satanás. Está em 1 de João 5,19. O mundo jaz no maligno, onde jaz uma multidão de seres humanos perdidos, que são orientados e manipulados por ele. Então, Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Tá? Então eu quero, junto com você, ir direto para o ponto, no último parágrafo dessa página. Você consegue perceber aí? O último parágrafo, dessa apostila. Perdão.
Nós estamos na página 27 dessa apostila, o capítulo 5, no último parágrafo da página, diz assim, ó, João reitera, porque tudo que há no mundo não procede do Pai. E o apóstolo enfatiza a tríade da maldade que opera livremente no mundo. Primeiro, concupiscência da carne. O termo epitúmia, traduzido de concupiscência, significa anseio, anelo, desejo, paixão, e associado com carne, aqui é sarkos, que tem a ver com o desejo pelas coisas erradas, proibidas pela palavra de Deus, como a sensualidade ou o prazer sexual sem critérios. Tá certo? Então, esse é um. Outro é a concupiscência dos olhos. Aqui figura o anseio pela ostentação. É a valorização do exterior, ou a extrema preocupação com a aparência. Pessoas muito preocupadas com a aparência podem estar sendo dominadas por essa concupiscência aqui. É a cobiça de ter sempre mais, mesmo que seja supérfluo. Tem uma pergunta aqui, que não é aluno acredito que não seja aluno do IBRAC, Jason. É possível pelas nossas palavras influenciar especialistas sobre a palavra de Deus? Acredito que das pessoas especialistas do mundo, né? Pessoas que são convidadas, como o senhor disse agora há pouco. Dificilmente. A pergunta que... porque essa live está sendo endereçada para os alunos do IBRAC. Nós estamos usando o Facebook da igreja, mas você é bem-vindo, amado. Não fique preocupado não, tá? Talvez eu não consiga responder todas as perguntas. Nós estamos usando esta live porque a igreja tem um instituto bíblico chamado IBRAC, Instituto Bíblico Teológico Brasil para Cristo. E esse instituto funciona com aula presencial toda segunda e quarta-feira, na rua Marechal Floriano Peixoto, 55, no centro de Mogi, no Alto São João. Lá nos fundos tem um prédio lá que funciona o Instituto Bíblico. Tem as salas panorâmicas, tem a biblioteca, a secretaria. E se você quiser assistir uma aula sem compromisso, é nosso convidado. Agora, no dia 5 de abril até o dia 15, se acabar a quarentena, nós estaremos voltando para o IBRAC com aula presencial, às 19h30, toda segunda e quartas-feiras. E aí você pode fazer sua matrícula ou assistir uma aula sem compromisso, e se quiser fazer uma matrícula para o próximo bimestre, que começa na primeira quinzena de abril. Então, essa pergunta sua, eu acredito que seja difícil, a não ser que você seja uma pessoa que esteja no meio, sabe? Porque no meio existem professores universitários que são PhDs, que são pós-graduados, e esses professores têm eles alcançam algum respeito desses livres pensadores aí da mídia, tá certo? Como o pastor Augusto Nicodemos, que ele tem pós-doutorado, né? Então essas pessoas são respeitadas. Ele foi até o chanceler do Mackenzie. Então, mas eles normalmente não são convidados para discutir os problemas da sociedade, não é verdade? Geralmente são aqueles pensadores da USP lá, ou pessoas que fazem parte desse meio aí, que são convidados. Porque é o mundo, é o sistema. Jesus já disse isso. Então a gente não tem que agradar o sistema, nós temos que seguir o que Jesus disse, né? O mundo odiou Jesus e disse, vai odiar vocês também que são meus seguidores. Ele já avisou. Então, a terceira tríade do mundo, tríade do mal que age no mundo, segundo 1 de João 2, versículo 16, é a soberba da vida. O termo alazoneia, traduzido por soberba, também significa arrogância, orgulho. E ligada à vida, soberba da vida, que é bios, não é zoe, que também zoe significa vida, a vida de Deus, mas aqui no caso é bios, né? Que fala da vida, do curso da vida. Então, arrogância ou soberba da vida quer dizer as pessoas que se apoiam em cima de bens ou posses terrenas, para querer se projetar acima dos outros, né? Então, aqui pode representar a busca louca por reconhecimento e também a glória dos homens. Então, às vezes, você querendo ser reconhecido, entra nesse frenesi horroroso para conseguir títulos que são oferecidos pelo mundo
para ser reconhecido pelas pessoas do mundo. Então fala de alguém que quer impressionar os outros por meio de coisas materiais, por meio de títulos, sabe? É o egocentrismo humano buscando reconhecimentos e honrarias. Isso tudo chama-se soberba da vida. Então, meus irmãos, eu estou resumindo isso daí, tá certo? Olha o que diz na página 28, primeiro parágrafo. Jesus afirma que esses anseios por fama, dinheiro, status social, Jesus não, João, né, está falando aqui, prazeres carnais ou toda luxúria não vem de Deus, mas da natureza humana depravada, caída, adâmica, e também do próprio mundo. Mundo aí, no caso, é cosmos, porque existe a palavra mundo que é traduzido como pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí o mundo não é cosmos. Aí são as pessoas, né? Então, eu estou dizendo isso porque a palavra mundo, essa é uma palavra que tem vários significados, né? É um termo homógrafo, como é usado. É uma palavra que pode representar várias coisas. Então, nesse caso, o mundo aqui representa isso. O mundo, nesse caso, representa a sociedade que dirige seus cidadãos por critérios próprios, independentes e em oposição a Deus e a sua palavra. Então, o mundo, nesse caso, representa o sistema que está em oposição a Deus, representa todo o ambiente que não glorifica a Deus, certo? Todas as ideias e conceitos que estão em oposição a Deus. Esse é o mundo. João ainda enfatiza o seguinte: ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. E aqui o apóstolo fala da transitoriedade desse sistema, dessa organização secular. Portanto, é mau negócio arriscar nossa posição no reino de Deus por vantagens passageiras que no final vão se revelar destruidoras. Sobre a brevidade do presente mundo, Paulo enfatiza o seguinte: e os que se utilizam do mundo, é a mesma palavra aqui, é cosmos, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Em outras palavras, o mundo não pode ficar com o melhor do nosso tempo, do nosso esforço, dos nossos talentos, pois nele não há nada permanente ou que nos garanta uma recompensa eterna. Jim Elliot disse o seguinte: não é insensato aquele que desiste daquilo que não pode conservar, a fim de conservar aquilo que não pode perder. Quem, porém, faz ou cumpre a vontade de Deus permanece, não desaparece, vai viver eternamente, nunca será destruído. Tá certo? Então, meus irmãos, nós estamos falando que nós temos 3 inimigos. Essa live é para estudar o capítulo 5 dessa apostila aqui, ó. Teologia da Vida Cristã. Vamos agora para o 5.3, porque já são 8 horas e 19 minutos. Ó, já passou quase 1 hora. A carne é o pior dos inimigos. É o pior dos inimigos do crente. Vamos ler o texto? O texto está em Romanos 8, versículo 12 a 14. Então, Romanos capítulo 8, você pode conferir aí, junto comigo, a partir do versículo 12, Romanos capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus, mortificados os feitos do corpo, o corpo é onde a carne atua, certamente vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha só que coisa interessante. Bom, nós já lemos o texto, então vamos continuar aqui na página 28, o item 5.3. A carne é o pior inimigo do crente. A carne é considerada o pior inimigo do crente, sabe por quê? Porque por causa da sua localização, está dentro do crente, ou seja, entre a sua alma e o corpo. Se você olhasse um ovo, a parte de fora a casca, esse representa o seu corpo, a clara, a sua alma, a gema, o seu espírito. O ser humano é uma tríade,
Ó, ele é três também. Ele é triuno, melhor dizendo. Triuno. Então, a casca representando o corpo, a clara a sua alma e a gema o seu espírito. A carne fica entre a clara e a casca. Ali está localizada a carne. Tá certo? Então, é a sua localização que torna a coisa perigosa. E também pela sua sutileza. A carne é como um animal feroz que se agacha, se esconde antes de dar o bote, né? Então, seu perigo se intensifica na comodice, quando você fica acomodado, quando você não vigia do seu hospedeiro, que é o crente. Então, a carne está lá. Pela regeneração, o crente passa a ser morada do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, 1 de Pedro 1:23, aí você nasceu de novo. Nasceu de novo, então é seu desafio a partir desse dia viver permanentemente sob vigiar permanentemente, né, debaixo da sábia direção do Espírito Santo. Então, é um caminho difícil, pois consiste de renúncia do ego e crucificação do velho homem. Mas o Espírito nos assiste, está em Romanos 8. Nos assiste, nos dá ajuda, nos fortalece. Né? E no final, o nosso esforço será recompensado com a vida eterna. Então, não podemos viver, não podemos ser santo, que é viver no Espírito, e profano, que é viver na carne, ao mesmo tempo. E o cristão que busca santificar-se deve manter a sua vontade submissa a Cristo. Deve esmurrar o seu corpo. Esmurrar o corpo não é literalmente, não é você bater no corpo literalmente. Mas é você sujeitar ele à vontade de Deus. Por exemplo, o seu corpo não gosta de orar, ele gosta de dormir, de assistir TV, de entretenimento. Certo? Na verdade é a sua alma que está controlando o corpo. Mas você também gosta de comer muito, gosta de dormir muito, gosta de dormir pouco, está maltratando o corpo, né? Quer dizer, o corpo, na verdade, ele depende do que a alma manda ele fazer. Por isso que a alma tem que ser restaurada. Mas esse é outro assunto que eu posso falar depois com vocês pessoalmente, tá? Gente, então vamos lá, vamos tratar do assunto. O próximo parágrafo diz assim: Paulo inicia dizendo: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. A palavra carne, como é tratada aqui, não tem nada a ver com o tecido muscular dos animais que empregamos como alimento para fazer um belo churrasco, porque carne ali é kreias no grego. No contexto do que estamos estudando, carne é sarx. Então, kreias é a carne que a gente usa para fazer alimento, para fazer bife, churrasco. Não tem nada a ver. Essa carne não é isso. No original, a palavra carne, como natureza pecaminosa, é sarx, que significa, segundo o dicionário Vini, o estado não regenerado dos homens, o lugar do pecado no homem, o elemento mais baixo e temporário dos cristãos. Em outra definição, significa natureza humana caída, corrupta, de antes da conversão, o velho homem. Então, o que significa viver segundo a carne? É manter uma conduta ou procedimento de acordo com a antiga vida velha do pecado, de antes da conversão. João afirma que quem continua na vida de pecado ainda não conheceu a Deus. Por isso que o crente nascido de novo não pode viver pecando. Ou seja, o pecado não pode ser algo normal, habitual para ele. Então, quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, Ele nos liberta da corrente do pecado que nos mantinha presos ao diabo. Está lá em João 8,34. Então, Jesus Cristo declarou: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. O que quero dizer com isso? Que precisamos assumir um compromisso verdadeiro com Ele, que devemos dizer não ao velho eu. Cortar da nossa vida tudo que não combina com a opção. Isso quer dizer, se optarmos em viver para nós mesmos e não para Deus,
de maneira dissoluta ou conforme as obras da carne ou os desejos da natureza pecaminosa, o resultado disso será o inferno. Então, vamos para a página 29, falando aqui da continuação do texto, né? Paulo diz: mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Olha só. Então, o corpo é o campo de luta, é a zona de perigo. A alma anima ou controla o corpo, mas se não for restaurada pela palavra, Tiago 1,21 diz assim: acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Então, a alma precisa ser salva, restaurada, né? Porque a palavra salvar ali é sozo, no grego, que quer dizer restaurar, curar, libertar. Tá certo? Então, a alma precisa ser restaurada, né? Os seus sentimentos precisam ser restaurados, os seus pensamentos, porque quando fala de alma, estamos falando de sentimentos, de raciocínio e de vontade, tá? Se não for restaurada, poderá manter qualquer um de nós em escravidão, em hábitos nocivos e incompatíveis com a nova vida em Cristo. O nosso corpo deve ser apresentado a Deus todos os dias na forma de um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele também é templo do Espírito de Deus na terra e está destinado à ressurreição na vinda de Jesus. Então, olha que coisa importante. Deus quer a gente inteiro, espírito, alma e corpo. Tem que ser plenamente conservado. Ok? Tiago afirma que a origem das contendas e disputas que há entre as pessoas vem dos prazeres que militam na vossa carne. Então, prazeres, né? Que hedone do grego, que quer dizer prazer no sentido negativo, pecaminoso. Olha só. Então, se você vive na carne, então os seus membros, os membros do seu corpo vão ser instrumentos do inimigo, da carne, né? Na parte da língua, da mão, dos olhos, da mente, tudo. Então tá, vamos para o próximo, vamos pular um parágrafo, vamos para o próximo que diz assim, ó: mortificamos os feitos do corpo ou crucificamos a carne, nos revestindo do Senhor Jesus. Revestir de Cristo é o mesmo que nos vestir do novo homem, ou do caráter de Cristo. E isso nos dá a condição de não darmos ocasião para a carne se manifestar, né? Precisamos cortar todo tipo de fonte de sustento da carne. Paulo, escrevendo aos Colossenses, aconselha-nos a fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazer morrer, necrosa-te no grego, é o mesmo que põe a morte, né? Não torne a existir, faça desaparecer da vossa vida, né? Do velho homem com as suas paixões. Ó, nós temos que permanecer crucificado com Cristo. Meus irmãos, então, em resumo, eu posso dizer para vocês o seguinte, que nós temos 3 inimigos nessa batalha: o diabo, o mundo e a carne. O pior deles é a carne, porque ela que oferece matéria-prima para o diabo lutar contra nós, certo? E o mundo quer explorar a carne, né? Através do entretenimento. Por que a TV é tão colorida, tem um som tão digital assim? Que é para chamar a atenção. A Bíblia diz assim, ó: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua alma, porque é dele que procede as fontes da vida. Guarda, protege o teu coração, não exponha, porque é pelos olhos e pelos ouvidos que vai chegar na tua alma. E a tua alma, então, sem controle, vai escravizar o teu corpo para fazer coisas que desagradam a Deus. Tá certo, queridos? Então, assim nós chegamos na live aqui falando sobre batalha espiritual. Talvez a gente não consiga, mas eu vou dar só esse aqui é o assunto de batalha espiritual muito importante. Eu dei só uma palhinha aqui, porque isso que eu falei tem aqui, tá? O que eu falei aqui tem aqui, mas com mais detalhes. Se você se interessa pelo assunto, porque o objetivo dessa disciplina aqui não é aprofundar os termos, mas é levantar a questão, mostrar, né? Por exemplo, que a gente precisa orar, que a gente precisa ler a Bíblia, que a gente precisa congregar,
Tudo isso fortalece o teu espírito. Quando Jesus estava no monte de Getsemane, ele chama alguns discípulos para orar com ele. Mas os discípulos não conseguiam. Então ele dizia assim: vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Ele disse: o teu espírito está pronto, mas a tua carne simplesmente não faz nada. A tua carne simplesmente não se mexe. É verdade, ela não se interessa pelas coisas do espírito. Por isso que ele diz que tem que vigiar. Bem, meus irmãos, o próximo assunto também é muito importante. E eu preciso dar uma palavra sobre esse assunto, só mais 10 minutinhos, certo? Porque depois a gente vai ter só mais 2 assuntos para falar na próxima aula e talvez eu não consiga falar tudo. Mas ele é rápido. Ó. Esse assunto está na página 30, é isso aqui, ó, o exercício do ministério cristão. Certo? O que ele está falando nesse ponto? É o seguinte: quando eu e você nascemos de novo, somos salvos, isso faz com que nós possamos fazer parte da família de Deus. Nós somos agora filhos adotados de Deus. Nós somos salvos. Estamos fazendo parte agora do reino de Deus. Mas nós não estamos no reino de Deus só para explorar o reino de Deus, só para desfrutar dos benefícios do Evangelho. Não, meu filho. Nós também temos que dar frutos. Tá? Nós temos que dar fruto. Vamos ler um texto? Eu convido você para ler junto comigo no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Esse certo homem é Deus. A figueira é eu e você, e a vinha é o seu reino, a sua obra. 7. Pelo que disse ao viticultor é Cristo. Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira. 3 anos depois que a figueira já estava grande. 4 anos para ficar grande, para começar a frutificar. Então aqui, 7 anos procurando. Quer dizer, depois de 4 anos que ela já estava plantada, já era hora de produzir. Ele vem 1 ano, vem 2, vem 3. Provavelmente em torno de 7 anos. Nada. Então, ele procura o viticultor, diz: eu vim procurar nessa figueira e não acho. Versículo 7, Lucas 13. Aí o dono diz para o viticultor: pode cortá-la, porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha fertilizante. Se vier a dar fruto, bem-estar, se não, mandarás cortá-la. Olha como o viticultor é amoroso, porque ele busca de Deus mais oportunidades, mais chance para dar fruto. E aí ele vai trabalhar essa figueira, cortando seus galhos, escavando ao redor, colocando fertilizantes para ela reagir. O que quer dizer isso, amados? Que a gente precisa dar fruto. Lembra da metáfora da videira, João 15? Jesus disse: meu pai é o agricultor e eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então, o ramo que dá fruto, o pai limpa para que dê mais fruto ainda. Mas o ramo que não dá fruto, o pai corta. Então, gente, nós somos ligados a Cristo e temos que frutificar. Quando fala de frutificar, estamos falando do ministério cristão. Tá certo? Vamos ler o texto aqui que está em cima, página 30. A criação do homem e da mulher não foi para satisfazer alguma carência que Deus tinha na eternidade. Ele não estava triste lá, desconsolado, falando: puxa, não aguento mesmo ver só anjo, preciso ver uns homens aqui na minha frente. Não existe isso. Na verdade, ele quis compartilhar com suas criaturas tudo aquilo que é e desfruta por sua absoluta soberania e poder. Deus quis compartilhar, criou eu e você para isso. O privilégio é nosso. Deus nunca esteve só, nunca esteve desamparado ou triste que precisasse criar outras pessoas para entretê-lo. Mas a nossa criação correu por um privilégio, um propósito sábio e maravilhoso: participarmos da sua perfeição mediante a graça. Podemos aceitar ou recusar esse glorioso desígnio divino. Deus é nosso empregado ou uma espécie de gênio da lâmpada? Ou é o nosso Pai amoroso? Porque tem gente que volta para Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada.
só para satisfazer os seus desejos. Não quer saber o que Deus deseja da vida deles. Gente, Ele sabe do que nós precisamos, mas nem sempre nos dá aquilo que nós pedimos, porque Ele nunca nos deixa desamparado ou à mercê das circunstâncias. É o que diz a Bíblia. Certo? Mas o que nós devemos fazer aqui é que Deus também espera que a gente possa servi-lo. Olha o que diz o parágrafo. O texto de Jó, capítulo 1, de 6 a 10, 20 e depois 2, 10, é um desafio para cada um de nós, pois nele está explícito que devemos servir a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz nas nossas vidas. Deus é soberano, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Deus, é o nosso Criador. E vamos servir não apenas por causa do que Ele pode fazer por nós, mas vamos servir a Deus porque nós fomos criados, moldados para servir a Deus. Tá certo? Então, essa é a página 30. Nós fomos criados para servir a Deus. Então, eu gostaria de não ler todo esse parágrafo aqui, mas ler com vocês aqui um texto do livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Certo? Porque eu vou falar mais 5 minutos apenas. Eu estou fazendo isso daqui, essa live, para que vocês não percam o ponto. Mas vocês devem estudar na apostila, para responder o questionário que está aqui, eu já disse para vocês, na página 40. Na resposta do questionário, vocês precisam ler esse texto. Mas eu estou só explanando um pouco mais, tá? Então, o que diz Efésios 4, versículo 11? Diz assim, ó. E ele mesmo, ele aqui é Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são chamados 5 grandes ministérios que existem na igreja. Olha o versículo 12. Para que ele chama todas essas pessoas? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, primeiro propósito. Para o desempenho do seu serviço, segundo propósito. Para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus chama todas essas pessoas para exercer o ministério na igreja para aperfeiçoar os santos, discipular os santos, ensinar os santos a orar, sabe, a dar testemunho de vida, a se empenhar na obra de Deus. Porque o segundo propósito diz assim, ó, para o desempenho do seu serviço. Que serviço? O ministério que Deus tem para a tua vida. Se eu estou ensinando você aqui, é porque Deus me deu um ministério. Por isso que eu estou aqui fazendo isso. Eu tenho que desempenhar o meu ministério. Se eu fizer o meu ministério e você fizer o seu também, o que vai acontecer? Vai acontecer o terceiro propósito. Para a edificação do corpo de Cristo. Para o crescimento do corpo de Cristo. Então, o capítulo 6 trabalha esse assunto. O capítulo 6 trabalha aquilo que Deus quer fazer através de você. Vamos para a página 31, 6.2. Preparando-se para ser usado por Deus. Olha que coisa forte. Então, eu quero ler com vocês aqui em Romanos capítulo 6. Vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 12. Diz assim, ó. Olha Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, da lei do pecado aqui, né? Então, o que ele está dizendo é que nós precisamos oferecer o nosso corpo para Deus, os nossos talentos para Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Aqui no livro de Romanos mesmo, no capítulo 12, olha o que o Paulo diz aqui, ó, capítulo 12, versículo 3 até o 8. Olha o que diz o texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Não fica se achando, ele está falando com outras palavras. Antes, pense com moderação, seja humilde, segundo a medida da fé que Deus reparte, ou que Deus repartiu com cada um. Deus reparte com cada um.
Ó, verso 4, Romanos 12. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Todos tendo, porém, diferentes dons, ó, que coisa linda, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, então o dom de profetizar, quem tem o dom de profetizar, seja segundo a proporção da fé, tem que ter muita fé para ser profeta de Deus. Porque muita gente não crê, né? Então tem que ter convicção que Deus está mandando você falar. 7. Se ministério, aqui está falando do diácono, ó. Então ministério aqui é serviço. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, tem que haver dedicação. Por que o diácono Pedro saiu do serviço e passou em casa rapidinho e veio correndo para cá? Nem descansou. Olha, está servindo ao Senhor, mas não vai ficar sem recompensa, porque ele é um diácono, então ele está se dedicando ao seu ministério, servindo dessa forma, está do outro lado da câmera, tá? Servindo a Deus. Ó, o que ensina, agora sou eu que estou aqui na frente da câmera, esmere-se no fazê-lo, quer dizer, eu nem jantei, por quê? Porque eu tenho que me esmerar, depois eu janto, não dá problema nenhum, faça com dedicação, esmere-se. Olha o verso 8. O que exorta, isso é o dom de aconselhamento, de encorajar. Ó, faça com dedicação. O que contribui, quase ninguém tem esse dom na igreja, né? De contribuir. Ele disse assim, ó, com liberalidade. Mas quem tem o dom, Deus dá a ele para ter. E ele faça isso com sabedoria e liberalidade. O que preside, nem todo mundo tem o dom de presidir, né? A igreja ou algum ministério. Faça isso com diligência. Quem exerce misericórdia, aqueles que visitam doentes, visitam os hospitais, faça com alegria. Para cima, para levantar o doente. Isso aqui tudo são dons. Então, meus queridos, esses dons são distribuídos por Deus. Então, eu vou encerrar essa live agora com esse capítulo 7, que você deve depois ler em casa, com mais dedicação para responder o questionário, contando uma pequena ilustração, sabe? Uma vez, o nariz foi incomodado porque o olho pediu para o cérebro colocar um óculos, porque eles não estavam conseguindo enxergar direito. Então, houve muitas queixas do nariz, a tal ponto que um dia o cérebro teve que tirar o óculos do nariz. Porque o nariz disse, por que eu que tenho que carregar esse peso? Eu não quero mais saber disso. Então, foi tirado o óculos que estava em cima do nariz. E aí, num dado momento, aconteceu um acidente. O olho não viu um buraco no chão. E o corpo foi direto para o chão. E a primeira parte que foi para o chão foi o nariz. E o nariz ficou todo arrebentado. Aí o nariz se arrependeu e disse, pode pôr o óculos de novo. Eu vou levar para ele, porque senão eu estou pego. Se o olho não enxerga, o óculos, o nariz é que vai pagar o preço. Então, essa ilustração bem simples, que é para você estar rindo do outro lado aí, mostra que cada um de nós temos uma parte no corpo, tá? O olho precisa enxergar para poder os pés, as pernas, conseguir caminhar certo. E o nariz tem que ajudar segurando o óculos, para poder o olho enxergar, meu filho. O que isso quer dizer? Que cada um de nós estamos desempenhando alguma coisa dentro do reino de Deus. E isso tudo nós fazemos em benefício do próprio corpo, certo? O olho faz uma coisa, o ouvido faz outra, o nariz faz outra, o paladar faz outra, as mãos, as pernas, mas tudo é importante. Bem, não esqueça de dar o seu like, você que é do IBRAC, aqui da sede, para poder eu colocar presença para vocês aqui, tá? O Pedro vai verificar depois e falar para mim, depois se ele não puder, porque hoje é dia 30, eu tenho que colocar presença para vocês aqui. Tá certo, queridos? Então tá, eu coloquei presença na aula passada para o Vitor e o Tiago Ferreira assistiram a live da semana passada, porque eu não consegui verificar essa parte aí, tá certo? E vocês todos que assistiram, tá? Eu sei que a Jéssica assistiu, tá certo? A Jéssica Andrade, né?
mas eu preciso ver os outros aí dar o ok. Então vamos orar ao Senhor e finalizar a nossa live, porque já são 15 para as 8, para as 9, perdão. Tá bom? Então, muito obrigado por todos vocês que assistiram e aqueles que vão assistir. Acho que vai ter uma interrupção, mas você continua e assiste as duas do dia de hoje. Hoje é dia 30 de março de 2020. São 20 horas e 45 minutos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que passamos juntos aqui, estudando a Tua Palavra. E esse esforço todo, Senhor Deus, não apenas meu, mas também do irmão Pedro e do irmão Diego, que está auxiliando ele lá do outro lado, foi tudo para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor e também para a edificação dos nossos alunos que, não podendo ir para o IBRAC, para a escola presencial, estão assistindo a aula ou vão assistir a aula. Ó Deus, abençoe eles e o nosso instituto. Também eu te agradeço pelos alunos que já fizeram o depósito por meio de depósito, transferência bancária, que muito nos ajuda nesse ministério. Que o Senhor os recompense por essa fidelidade. Eu te agradeço de todo o meu coração, em nome de Jesus. Abençoa para que na próxima semana nós possamos estar lá na sala do IBRAC, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa nosso presidente, nosso governador e também o nosso prefeito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.